Comigo aqui no Instagram. Boa noite para você, fisioterapeuta. Eu capacito fisioterapeutas do zero à prática clínica em paralisia facial. Vem comigo, boa noite, boa noite. Tô com você no Instagram e tô com você no YouTube também. Se você é fisioterapeuta e quer me acompanhar lá no YouTube, vem comigo. Se você é paciente, tá aqui comigo e ainda não me segue no outro perfil, corre lá, @paralisiafacialpacientes, com S. Vem comigo. Vim mostrar pra vocês hoje essa imagem muito maravilhosa. Vamos entender hoje como acontece a paralisia facial? Bora lá entender? Como a paralisia facial acontece. Vamos chegando. Gente, quinta-feira é dia de live no outro perfil, tá? Certo? Gente, pra gente começar a entender um pouquinho sobre paralisia facial, é muito importante que a gente consiga entender aqui, né, toda a nossa estrutura. E essa imagem ajuda a gente bastante. Vamos lá, vamos entender aqui o que tem aqui dentro do nosso cérebro. Quando a gente fala aqui, ó, aqui é uma hemiface, né, uma metade do corpo. Aqui, ó, a gente vai ter o encéfalo, que é dividido em cérebro, cerebelo e tronco cerebral, ou tronco encefálico. Então, o nosso cérebro, né, o nosso encéfalo é dividido em 3 partes. Nessa partezinha aqui, pequenininha, né, esse sulco bulbo pontino, a gente tem o bulbo e a ponte. Nesse sulco bulbo pontino, desse sulco bulbo pontino aqui, ó, sai o nervo facial. Então, daqui vai vir o nervo facial e a gente tem um para cada lado, né? Então, do cérebro, a gente tem a informação do cérebro. Essa informação do cérebro vai chegar até o núcleo do nervo facial. Depois do núcleo, ele vai virar nervo facial. E aí vai vir um ramo para o lado direito e um ramo para o lado esquerdo. A gente vai ter 2 ramos. Na verdade, sim, é um par, o nervo facial é um par. Todos os nervos cranianos, nós temos 12 pares de nervos cranianos e vai vir um para cada lado. A função do nervo facial é inervar a face. Ele vai vir para a face, ele vai se ramificar em 5 partes, vindo aqui para a face a função motora dele, certo? Ele tem outras funções. O nervo facial, ele vai inervar a glândula lacrimal, ele vai inervar a língua, o paladar, ele vai inervar o ouvido, o músculo estapédio, que é responsável pelo controle sonoro. Por isso que o paciente, muitas das vezes, ele tem o que a gente chama de hiperacusia, o som fica mais alto, o som fica desconfortável para o paciente, certo? Então, tem algumas características que o paciente apresenta, porque ele tem uma lesão no nervo facial. E aí, depois, quando ele sai daqui, ele vai passar por dentro do ouvido e aí ele vai se ramificar e vai vir por um foramezinho aqui e vai vir para a face e se dividir em 5 partes, certo? Cada parte vem para uma região do rosto. E aí, entendendo a paralisia facial, quanto mais proximal do cérebro, né? Aqui é mais distal, aqui é mais proximal. Quanto mais proximal for a lesão, mais o comprometimento acontece. E aí, o paciente que lacrimeja muito, o paciente que tem o olho mais ressecado, o paciente que tem alteração de salivação, porque o nervo facial ele também vai inervar glândulas salivares. O nervo facial ele vai inervar a mímica. Então, tudo isso tem relação à localização dessa lesão. Quanto mais alta for a lesão, maior o grau de comprometimento. Porque a gente tem que entender como acontece o trajeto do nervo facial, né? Então, pensa no nervo facial como se fosse uma estrada com várias ruas. E aí, cada rua tem uma numeração. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar à rua número 10, que está lá no fundo da rua. Se eu tenho um congestionamento, alguma coisa que eu bloqueio o trânsito, o tráfego desses carros aqui na rua 1, eu vou ter um comprometimento de todas as ruas até a rua 10,
certo? Então eu tô falando de uma rua principal com as ruas perpendiculares a ela, tudo bem? Então todo mundo me acompanhando? Quando eu penso no nervo facial, eu tenho que pensar como se fosse uma avenida. Nessa avenida com ruas perpendiculares, tá? Então, quando eu tenho a rua 1, a rua 2, a rua 3, a rua 4, a rua 5 até a rua 10, que está lá no fim da avenida, se eu tenho um problema que eu preciso congestionar aqui no nível da rua 1, eu vou ter um comprometimento de todas as ruas até o final, certo? Mas se eu tiver um comprometimento desse trânsito a partir da rua número 7, eu vou comprometer da rua número 7 para lá. Então, eu vou comprometer a rua 7, 8, 9, 10. Tudo bem? E é o mesmo pensamento que a gente deve ter quando a gente pensa no trajeto do nervo facial. Ele vai andando e vai inervando, inervando, inervando. Se eu passei desse ponto da inervação, eu não vou comprometer. Eu vou comprometer do ponto para frente, do ponto para lá. Tudo bem? Então eu tenho sempre que pensar. Então o nervo facial ele vai vir descendo o caminho dele lá do sulco bulbopontino e a partir daí ele vai inervar a glândula lacrimal, ele vai inervar a mucosa nasal, o paciente ele fica com uma mucosa mais ressecada, ele vai inervar o músculo estapédio do ouvido, que é responsável pelo som, ele vai inervar a glândula salivar, glândulas salivares, ele vai inervar a mímica facial. Tudo bem? Então, isso tudo a gente deve levar em consideração. Por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia e ele só faz uma lesão de um ramo inferior, porque ele só fez a lesão aqui. Ele não fez a lesão aqui. Se eu faço uma lesão aqui, eu comprometo todos os ramos. Isso é muito importante da gente entender, porque isso é anatomia, neuroanatomia. E é importante que a gente entenda o que acontece na paralisia facial. Tudo bem? Todo mundo me acompanhando aí, conversa comigo, fala comigo aí. Eu sei que tem muito paciente aqui me acompanhando. Quinta-feira a gente tem live de paciente lá no outro perfil, tá? Então é importante que a gente entenda o que acontece na paralisia facial. E aí, associado a isso, por exemplo, se a gente entende que o paciente ele teve algum tumor nessa região, né? Alguma massa que cresceu nessa região, a gente também tem que dar, tem que entender, Raoni, beijo, dicas do frontal, o que você precisa do frontal? Me explica melhor, tá? Quando a gente entende se o paciente ele tem um tumor, e aí em geral esse tumor ele vem aqui no ouvido, né? Porque ele vai sair daqui, ó, o nervo facial vai vir do sulco bulbopontino, vai andar, vai passar por dentro do ouvido e vai sair aqui, ó. E aí ele vai vir, vai se dividir aqui na face em 5 partes, tá? Mas ele tá vindo dentro do ouvido. É muito comum que as pessoas tenham, os tumores sejam alojados perto do ouvido. E aí na cirurgia o paciente precisa fazer essa limpeza do ouvido, ele pode perder a audição, certo? Depende do caso, depende do tumor, depende de várias coisas. Tudo bem? E aí, quando a gente tem uma lesão dentro do ouvido, eu tenho que entender os nervos que estão próximos a ele. Então, o paciente ele pode ter uma alteração do movimento ocular, onde ele só faz uma convergência e não faz uma divergência. Ele pode ter uma alteração do abducente, do nervo abducente. Ele pode ter uma alteração de equilíbrio, que ele pode ter uma lesão associada ao nervo vestíbulo coclear, que é o 8º par craniano. Certo? Então a gente precisa entender quais são as estruturas que estão relacionadas ao nervo facial, associadas a ele, para que a gente consiga evoluir cada vez mais. Certo? Evoluir no nosso trabalho, evoluir no nosso pensamento, evoluir o que existe aqui, o que existe ao redor aí desse nervo que pode gerar esse outro comprometimento. O primeiro passo que a gente precisa ter, deixa eu só organizar aqui, o primeiro passo que a gente tem que entender, assim, é essa questão estrutural. Qual é a neuroanatomia, o que tem aí baseado no nervo facial, para entender de onde vem essa paralisia, quais são as características do nervo facial, as funções do nervo facial
e o que tem ao redor dele. Quais são as estruturas ao redor do nervo facial para justificar as queixas dos nossos pacientes. Tudo bem? A boca também não tem mais desvio de rima. Região frontal voltou somente o lado direito, mas o lado esquerdo está bem difícil o retorno. Quando a gente pensa, né, vou responder essa dúvida aqui. Quando a gente pensa no frontal, quando a gente pensa nesse movimento de subida, eu tenho sempre que pensar no conceito de centro e periferia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é o conceito de biomecânica. Então, a Raoni falou aqui com a gente, né, que o olho já fecha. Se o olho do paciente não fecha, eu não devo ficar estimulando a subida da testa. Esse é o primeiro passo. Porque se eu fico subindo aqui, eu abro mais o olho. E isso não justifica num paciente que não fecha o olho. Isso é um ponto. Segundo ponto, quando a gente pensa na testa do paciente, eu preciso pensar no conceito, isso seria pensar em biomecânica, né? Porque o vetor de força é para cima e aqui o vetor de força é para baixo. Então isso aqui seria desequilibrado pensar dessa forma. Quando eu penso no conceito de centro e periferia no meu tratamento, eu tenho que entender o seguinte, o que eu quero e o que está impedindo o meu movimento de acontecer. Então, quando eu tenho o olho funcionando, ele está lá ocluindo, está funcional, está ok, aí eu penso na questão da testa em movimento. Só que, esse lado vai, mas esse não vai. Como está a mobilidade dessa região? Como está a mobilidade da região ao redor, da periferia desse músculo? Como é que está o couro cabeludo? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. O couro cabeludo está mobilizando na mesma intensidade? Como está o temporal? Como está a orelha? Como está a cicatriz desse paciente? Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente levanta a testa. E uma das dicas que eu daria para o movimento da testa é justamente pedir para o paciente olhar para cima. E aí a gente começa a ver se quando ele olha para cima ele está conseguindo subir. Se existe uma aderência na sobrancelha, se existe uma aderência no nariz, se existe uma aderência do temporal, se existe uma aderência da cicatriz da orelha. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Certo? Certo, Raoni? O que mais estão falando comigo? Então, assim, o paciente, ele tá melhorando. Ele tá melhor, ele tá evoluindo. Então, a gente tem que pensar no conceito de centro e periferia. É sempre muito importante que a gente entenda como tá a periferia dessa região. Alguma bandagem ajuda. Quando a gente trabalha bandagem aqui, a gente consegue associar isso sim. Mas a gente tem que entender o processo. Pode auxiliar com bandagem. Inclusive, eu tô providenciando uma aula só de bandagem. Raoni, depois me manda mensagem que eu acho que seria bem interessante que você participasse, tá? Então, isso que é legal, assim, o paciente já teve ganhos, aí a gente precisa pegar alguma coisa ali para dar esse último estímulo aí pra gente alcançar a melhora que a gente deseja. Mas às vezes a questão da mobilidade, entender mais sobre mobilidade, me manda mensagem que a gente conversa melhor, tá? Entender a questão da mobilidade e esse processo pro paciente, tá? E entender conceito de centro e periferia. Lembra sempre conceito de centro, periferia, biomecânica, tá? Certo? Raoni, você quer entrar aqui e falar comigo? Quer entrar ao vivo? Se quiser, você me fala. Certo, gente? Então, a gente precisa entender, voltando lá... Vou te chamar, calma aí, vou te chamar. Oiê, vira só a câmera. Oiê, tudo bem? Tudo bem, e você? Calma aí, deixa eu só ver porque eu tô de fone, mas eu não tô te ouvindo. Eu não sei porque que o Instagram tá fazendo isso comigo. Fala comigo agora. Oi, tá me ouvindo?
Não tô te ouvindo. Não? Fala comigo. Oi, você me ouve? Ah, socorro, não te escuto, calma aí. Não te escuto. Vê Fala agora. agora. Me ouve? Não, não te Não? escuto. Cada dia é uma novidade aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Fala comigo de Oi? novo. Me Ah, ouve? agora sim, agora sim. Agora eu te escuto. Maravilha. Ai. Me conta de você, me conta aí desse processo todo. Me conta como você me conheceu. Então, né? Faz tempo que eu te mando mensagem, te perturbo e peço socorro, né? Não, Sem mas problema nenhum. não, as suas ajudas. Eu tô vendo aqui, meu dente tá todo vermelho. Eu tava tomando uma taça de vinho. Ah, Não se mas preocupe, não é um problema. vamos lá. Pri, como sua ajuda fez diferença, sabe, no atendimento? Eu conheci você devido a Kátia Michelucci, que é a minha fada madrinha, que é de Curitiba, que é fisio da Buco também, igual eu. E aí ela falou, não, você tem que seguir, você tem que fazer a mentoria. E aí eu fiz a sua mentoria, né? E depois eu fiz a pós, né, com você. E aí, infelizmente, quando foi presencial, eu não consegui ir, mas eu ainda tô para ir, né, numa próxima turma, para te conhecer e te dar um abração pessoalmente. Ah, Mas, vai ser um prazer, vai ser um e prazer. fora E todo o você socorro. acha que o curso online, né, que a gente fez, que você fez comigo, fez diferença no seu atendimento? Sim, porque eu saí da faculdade, né? E aí eu aprendi algumas coisas com a Kátia, e a Kátia foi minha mentora, assim, tanto que eu chamo ela de fada madrinha por isso, tenho um respeito enorme por ela como pessoa, como profissional. E aí depois eu já comecei a atender na Buco, né? Porque antes de formar como fisioterapeuta, eu era técnica de enfermagem, um hospital grande público. E lá a gente já recebia trauma de face, então eu já estava olhando essa área da Buco, né? E aí eu fiz uma mentoria online, e aí, tipo assim, eu não sou do online, eu sou do abraço, eu sou do presencial. E aí eu fiquei meio assim, meu Deus, como vai ser? E realmente, assim, foi ótimo, foi super legal. É, não teve diferença, sabe? Assim, até hoje, quando eu preciso de ajuda, você fala, me manda informação que eu te dou informações também, né? Uma troca de informações. E até com paciente, eu atendi um paciente online, mas os pacientes têm muita restrição desse de ser online, eu sinto assim. O paciente acha que não vai resolver, mas é um paciente que eu atendi online, teve resultado, foi super legal, super bacana, sabe? Então você Então, acha que mesmo você tendo o preconceito do online, né, que a gente tem uma resistência para o online, muito funcionou? grande. Você conseguiu colocar em prática tudo que você aprendeu comigo? Muito, muito, muito. E assim, na pós, o meu módulo com você foi online e o presencial eu não fui. Então, tipo assim, ajudou assim extremamente. Não tenho explicações assim, todas as dicas, dicas de olho. Essa paciente foi uma intervenção muito grande, né? Ela fez a discopexia, a ortognática e ainda colocou prótese. E aí deu essa paralisia. Só que assim, em um curto período a gente fechou o olho. Tipo assim, um mês e meio a gente teve o resultado de fechar o olho. Aí, uns 2 meses, assim, a gente já corrigiu a rima. Então, assim, o sorriso já voltou. E é uma moça de 20 anos. Então, assim, guria nova, né? Então, acaba mexendo com a autoestima. Hoje eu tava até falando com ela que ela tava meio confusa, se continuava ou não. Porque, assim, a região frontal é a região que mais demora, que eu sinto que tem mais demora no resultado. Existe uma teoria que a região frontal demoraria um pouco mais. Por quê? Porque o caminho que o nervo precisa regenerar para chegar no frontal seria maior. Então, quando Entendi. a gente entende que o nervo facial ele tem um tamanho, né, quando a gente pensa em tamanho, Aham. ele precisaria de um tempo maior para alcançar essa regeneração. Isso é uma hipótese, tá? Mas uma das coisas que a gente observa, né, uma outra hipótese, lembra do conceito de dominância que a gente fala nas aulas? Que Sim.
quando a gente usa mais uma região, então, quando a paralisia ela acontece do lado dominante do paciente, então, se é uma pessoa que, por exemplo, falava muito, gesticulava muito com a testa, era uma área dominante desse paciente, é um paciente que já usava mais a testa. Então, a gente tem uma Era costume, tendência. né? Tipo, eu sou super expressiva, tanto que eu tenho linha de expressão, né? A gente tem uma tendência a melhorar primeiro. Né? Que as pessoas falam assim, existe uma ordem para melhora? Não existe. Existe uma hipótese de que o frontal, pelo trajeto, o tamanho que ele precisa regenerar, seria um pouco maior. Então, o frontal demoraria um pouco mais. Isso é uma hipótese. Outra hipótese que, do lado dominante, e aí vai variar de paciente para paciente, no lado dominante, onde ele usa mais aquela região, né, já usava mais antes da paralisia, então quando ele gesticula, ele faz muito daquela expressão, tem uma tendência a voltar primeiro. A voltar né? Mas primeiro. a gente não pode bater o martelo de que é isso com certeza. Cada Sim. paciente vai reagir de um jeito, cada paciente vai responder de um jeito, e essa é a questão. Né? Então, e aí ela estava querendo ir para uma intervenção com eletroestimulação. Aí eu falei, minha professora falaria, não, eletroestimulação. Você teve aula na faculdade online de paralisia facial? Como foi isso para você? Então, né? Eu tive, mas na verdade eu não tive aula de paralisia facial. Teve uma guria que estudava comigo, que teve um paciente, mas mesmo assim, igual, eu sou formada o quê? Há 2 anos e meio, no máximo 3, né, Pri, que eu te perturbo, é a mesma coisa, o mesmo tempo. No máximo 3 anos. E então, assim, eu comparado com todas as meninas que são da Vulco e tal, eu sou o bebê da Vulco, né? Eu tô ainda caminhando ali. E aí, mesmo assim, eu aprendi, tipo, fazer força, gelo, fazer mímica, né? Então, assim, e a gente não tem aula, assim, de cabeça. Eu sempre brinquei, assim, falei assim, que hoje eu faço uma segunda faculdade estudando e atendendo cérvico-crânio-mandibular. Porque tudo que eu aprendi assim, eu saí da faculdade já estudando muito, fazendo muito curso, muita mentoria, pedindo socorro para as amigas que estão há mais tempo, que têm mais experiência. Marcelo me ajuda pra caramba também. Então, assim, por quê? Porque é como se não existisse, é como se fosse ombro para baixo, né, que a gente aprende na faculdade, e aí cabeça é só o cérebro, porque não tá no corpo, né? A cabeça não tá no corpo. A cabeça não tá no corpo. Exato. Da mesma forma que, assim, a gente pensa toda uma estrutura para recuperar daqui para baixo, né? Você pensa na cinesioterapia, que tem um passo a passo ali, uma evolução gradativa desse movimento, que aí quando você vai para o rosto, parece que tudo isso cai por terra, porque assim, é força, força, força. Você não faz isso numa mão que não mexe. Você não faz isso num braço que não mexe. Você não fica pedindo força para um paciente que não vai conseguir. E aí, por que a gente faz isso, ou pelo menos fazia, né? Quem é meu aluno não faz mais. Por que a gente começa a desconstruir tudo que a gente aprendeu em cinesioterapia quando a gente fala do rosto? Por que não faz sentido? É corpo também, é músculo também, com outras características, claro, que a gente tem que entender por que funciona, como é que funciona toda essa estrutura facial, mas o pensamento de cinesioterapia não pode morrer. E aí, quando a gente vem para o paciente de paralisia facial, parece que a gente esquece, parece que não faz sentido, e aí fazer força, 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 que é o que seria o mais indicado, só que a gente precisa desmistificar isso, né? Exatamente. E assim, tem que começar nas faculdades, sabe? É igual, eu tô vendo alguém comentar que é um absurdo o fisioterapeuta assumir o paciente sem ter esse tipo de conhecimento. E realmente, mas é uma coisa assim que a pessoa tá achando até que tá fazendo certo. Porque na faculdade são mestres e doutores, entende? Não são só graduados que estão passando pra gente dessa maneira. Então, assim, eu vejo ainda profissionais fazendo eletroestimulação, eletroacupuntura, como queira chamar, mas na paralisia facial. Então, assim, são coisas, Pri, que a gente tem que ir aos pouquinhos, igual. Exatamente. E assim, é um conhecimento que a gente vai todo dia a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre a paralisia, sobre o movimento, né? Todo aprendizado, né? Sim, sim. E não. E aí,
Mas eu acho também, Raoni, que a gente precisa olhar pra gente e falar, caramba, eu não dou conta disso. Até aqui Sim, eu sei, a partir exatamente. de aqui eu não sei, sabe? Eu preciso olhar para esse cenário todo e parar de banalizar a paralisia facial. Eu acho que paralisia facial é uma Exato. coisa muito banalizada, do tipo, perdeu a mímica, bobagem, faz meia dúzia de mímica que volta. Só que quem dera se fosse assim tão simples. Quem dera se eu É, e fizesse não é. assim e conseguisse reabilitar e melhorar com tanta rapidez. Então, quando a Eu gente brinco que eu entende. fico chateada que as pessoas falam, você só trabalha com cabeça e pescoço. Mas não é só, tem tanta coisa pra gente fazer que as pessoas não imaginam. E aí acontece que a colega pegou e falou que tipo é um absurdo, porque a gente tem que saber falar não. É a mesma coisa, eu não domino atender ombro, eu não domino atender o joelho, sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter a humildade profissional de falar, ó, eu não dou conta. A partir daqui você precisa procurar um colega. A partir daqui você precisa fazer outra coisa. Eu acho que ter essa humildade, essa grandiosidade faz diferença. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que caiu aqui. Eu tô. O seu vídeo saiu pra mim. Eu tô te ouvindo, mas a sua câmera sumiu pra mim. Não sei se vocês estão me vendo. Tá, a minha aqui tá mostrando que travou aqui pra mim, A mas sua eu tô te travou. vendo e tô te ouvindo. Maravilha, maravilha. Eu acho que falta a gente entender um pouco, ter a humildade de falar, ó, eu não sei. Eu preciso procurar ajuda, eu preciso procurar tratamento, eu preciso procurar capacitação, entender o que acontece nesse processo todo de paralisia facial e parar de banalizar. Então, Rony, você quer passar alguma mensagem aqui para os fisioterapeutas que estão com a gente? Eu acho que assim, tá tudo bem receber o paciente de paralisia facial, desde que você busque conhecimento. Porque paralisia facial não é simples, não é fácil, e a gente trata também o psicológico do paciente. É dia após dia a gente entendendo, o paciente chega muito ferido e a gente tem que fazer um curativo no paciente, mas é no emocional dele, entende? Então, assim, se você pega sem ter conhecimento nenhum em paralisia, e você entender que as coisas que usavam antigamente não usam mais, que chega, eu brinco e falo assim, tem coisa que chega a ser um crime, entendeu? Você fazer com o paciente. Porque é o amor de alguém, entende? Então eu acho que o profissional tem que buscar, né? Igual eu falo, a Pri é a rainha da paralisia, tal. Realmente, tipo, hoje em dia eu consigo ter melhoras muito significativas, mas às vezes você pega um paciente que é diferente caso, tal, que é a hora que você pega e grita e não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda para você, para as pessoas que estão há mais tempo. E realmente, é um dia após o outro a gente aprendendo, sabe, Pri? E que assim, que as pessoas busquem, sabe? E não fica assim naquela tecla, mas eu sempre fiz eletroestimulação e sempre deu certo. Não, gente, não usa eletroestimulação. A Paulinha, esses dias, a Paula Hanzi, do Tocantins, fez um vídeo muito legal sobre paralisia, sabe? Porque é algo muito sério. O emocional das pessoas é sério. E, assim, é nosso cartão de visita, é o rosto. Então, assim, mexe extremamente com o emocional. Então, eu acho que a gente tem que tratar com cuidado, com carinho, com amor, o paciente, a família, que às vezes também estão ali em cima se preocupando, né, dando o seu melhor para o paciente também fazer o tratamento. Eu entendo que os convênios estão bem complicados em relação a reembolso, a tudo, assim, sabe? Eu sei que também, às vezes, é complicado fazer particular e tal, mas o atendimento especializado é tão importante, Pri, é tão importante, sabe? E a gente tem que lutar por isso, pelo atendimento ali da pessoa que sabe fazer. É a mesma coisa, se você vai num dentista, e aí você não vai colocar aparelho num bucomaxilo, porque o buco opera. Agora é o orto que coloca o aparelho. Você não vai pegar o especialista? É a mesma coisa. Não adianta você tratar o coração num ginecologista. Ele não vai tratar seu coração, entende? Então, tipo assim, maneiras discrepantes de falar de, tipo assim, seja cuidado pelo profissional que entende, né? Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que a gente precisa mudar, e a gente vem mudando isso. Acho que está muito melhor o cenário hoje, mas ainda é um trabalho de formiguinha, um trabalho diário,
que a gente precisa mudar a base da fisioterapia. Eu acho que isso é muito importante, mas mudando a mentalidade de nós fisioterapeutas, para a gente entender que a gente precisa se capacitar, né? E aí, Raul, eu queria que você me falasse aqui e desse um recado para as pessoas, assim, o quanto o meu curso foi importante na sua formação. Nossa, virada de chave, né? Foi do 0 ao 100, né? Igual falam. Porque, tipo assim, primeiro que eu não tinha essa noção de paralisia facial, tanto que não era algo que eu tratava. Porque não é algo que é falado, igual a gente falou, sabe? E aí a gente aprende não só o tratamento de paralisia, não é uma receita de bolo que você passa. Eu acho legal isso, porque se você passa pra gente uma receita de bolo, quando a gente vai pro consultório, cada paciente é diferente. Então aí você fala, ixi, aí eu não sei, porque a Pri falou que o paciente ia chegar com esse desvio e não tá com esse, tá com outro, entendeu? Então, tipo assim... Então, assim, foi extremamente importante, tanto o cuidado, e assim, eu até brinquei uma vez com você, falei assim, você vai ter que me cobrar, tipo, mentoria eterna, porque a gente sempre tem uma dúvida, e tá tudo bem, a gente é humano, né? A gente está sempre ali aprendendo. Então, assim, e os profissionais que não sabem, não têm a destreza, não pega. Pode ficar tranquilo que os pacientes de qualquer parte do corpo eu vou passar. Aqui de São Paulo eu vou passar, entendeu? Então, assim, eu acho que o profissional, a gente busca muito eu sei fazer tudo. E talvez não é eu sei fazer tudo, é eu sei fazer bem determinada coisa. É isso. Eu acho que é fundamental, é fundamental. Raul, qualquer coisa grita, tá? Me chama, me fala, tô aqui, tô por aqui. Beijo grande e vamos falar com você. Beijo grande. Vem sempre, tá? Beijo, sempre muito bem-vinda. Tá? Obrigada. Beijo, sucesso, tudo de bom. Obrigadão, tchau, tchau. Beijo, tchau. Gente, é muito importante o que a gente está falando, né? Que a gente precisa mudar a base da fisioterapia. E é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Toda semana eu venho fazendo live, toda semana eu faço live para paciente, quinta-feira. Porque a gente precisa empoderar esses pacientes. A gente precisa falar para esses pacientes que eles podem mais. E eu sempre escuto histórias de muito sofrimento, de muita dor. São histórias onde as pessoas falam, você não vai melhorar. Fulano diz, ou que você vai melhorar muito rápido, bobagem, paralisia facial é bobagem. Ou já chegou num determinado tempo, com 6 meses de paralisia facial, não tem mais o que fazer. Sempre tem o que fazer. Se você tem 5 anos de paralisia, 10 anos de paralisia, 30 anos de paralisia, sempre tem o que fazer, sempre tem uma estratégia. Não sei se vamos voltar aos 100%, mas a gente vai buscar essa melhora, né, o mais próximo ao ideal possível. E é isso que a gente precisa falar para os nossos pacientes. Tratamento existe e a gente precisa tratar, mesmo com quem tem muito tempo de paralisia facial. Certo? Certo, gente? Mais alguma dúvida? Mara, vem comigo, vamos para a live de quinta-feira. Certo? E aí, a gente estava falando de uma questão aí financeira. Entendo que às vezes não é fácil custear um tratamento especializado. Por isso que a gente aqui do Instituto tem o Guia Completo e Prático, que é para o paciente conseguir ter todo o conteúdo, o que tem de mais moderno e mais eficiente em paralisia facial. Então, o Guia Completo e Prático, ele faz a diferença na vida das pessoas, que lá você tem todo o estudo estruturado, desde o primeiro vídeo, a ordem dos vídeos é pensada, até você chegar no autocuidado. Então, o Guia Completo e Prático, ele foi voltado pro paciente, ele foi voltado com um pensamento muito direcionado para esse progresso do paciente, né? Porque é um processo, não é achando que o paciente entra nos nossos atendimentos que ele vai melhorar assim, entrou no guia que vai melhorar assim. Infelizmente, não é assim. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho diário, é um trabalho cansativo? Cansativo. O paciente cansa? Com certeza, né? Mas se a gente desistir, aí que nada acontece, né? Então, eu acho que nós, fisioterapeutas, temos um poder na mão de ajudar esse paciente, empoderar esse paciente, tratar esse paciente da melhor forma possível. Porque é isso que ele espera de você. É isso que ele espera que a gente faça, né? Já fiz fisioterapia e me disseram que agora eu preciso continuar fazendo em casa. Jordânia, entra no Guia Completo Prático. O guia que a gente tem, né, é um programa online que você tem todo o passo a passo
que você vai ter necessidade para o seu rosto, seja numa fase flácida ou numa fase crônica, né? Certo, gente? Não é rápido e não podemos desistir. Mais alguma dúvida? Tem algum fisioterapeuta aí querendo falar comigo? Algum fisioterapeuta? Então, gente, segunda-feira que vem eu tô aqui de volta, mas é muito importante que a gente, na condição de fisioterapeuta, entenda toda a estrutura, entenda tudo que envolve, desde a estrutura da neuroanatomia até chegar na face do paciente. Entender esse processo todo aqui, todo esse caminho, o que acontece nesse complexo facial aqui, né, é muito importante, tá? Então, essa live foi gravada, depois você pode assistir, tá bom? Então, entender toda essa estrutura neuroanatômica, anatômica, em relação à biomecânica do seu paciente é importantíssimo. Certo, gente? Então, venho com vocês segunda-feira de novo, às 18 horas. Todas as lives ficam gravadas. Quem não conseguiu assistir desde o início, essa live de hoje, volta lá, vai ficar disponível, tá? Na quinta-feira passada, de paciente, o Instagram não deixou eu subir. Não sei porquê, espero que a de hoje ele deixe, né? O Cabot não se usa mais, Bianca não usa mais Cabot, tá? Vamos falar um pouquinho disso? Deixa eu voltar aqui. Primeiro que a gente não usa mais o termo Cabot, né? Porque não foi só Cabot que desenvolveu a técnica, foram 2 pessoas, então o termo Cabot a gente já não usa, mas convencionou-se isso. A gente usa o PNF, né? Que é o antigo Cabot, digamos assim. Quando a gente pensa em PNF, e aí a gente tem que entender, o conceito deles é muito bonito, vale muito a pena a gente usar, mas a estrutura que era usada, que era aquele negócio assim, sobe, 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 né? Então eu bloqueei, faço um reflexo de estiramento, bloqueio para subir o outro. Isso que é o Cabot que você está me perguntando, de fazer aqui, ó, força, 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 força para trazer. Isso não é Cabot, isso não é nem Cabot, né? Isso foi alguma coisa que ensinaram pra gente sendo Cabot, tá? Então o conceito hoje, né, a gente não faz nem resistência. Só que vamos parar para pensar nesse reflexo de estiramento. Os músculos faciais, eles não têm fuso neuromuscular. O que é o fuso neuromuscular? É uma estrutura no músculo que vai... você faz o reflexo de estiramento e ele entende, ele manda um comando para o cérebro de contração. E aí, o Cabot que a gente estava acostumada já cai por terra. Porque se eu não tenho fuso neuromuscular, não justifica eu fazer reflexo de estiramento. Certo? Segundo ponto. Quando a gente gera resistência demais na face, mesmo na face do lado sadio, eu estou aumentando essa compensação. E mesmo no PNF hoje, que a gente tem o conceito hoje, ele não usa resistência. O máximo que a gente vai fazer na face é uma leve resistência guia. Mas para eu chegar na resistência guia, eu já tenho movimento. Eu já tenho que estar lá na frente. Eu jamais posso pegar um paciente sem movimento e trabalhar com resistência. Isso não existe. Porque da mesma forma que eu trabalho força em excesso, eu vou trabalhar resistência em excesso num músculo que não está pronto para aquilo ali. Então, independente de técnica, de método, volta para o básico. E o básico é a cinesioterapia. A cinesioterapia é o básico que a gente precisa para dar suporte para a gente conseguir tratar todos os nossos pacientes. Certo, Bianca? Bianca, você quer entrar e falar comigo? Porque a paralisia só se trata no começo, antes que os ossos ou músculos endureçam. Não é assim, não. A gente trata a paralisia facial no começo, no meio, no fim, em qualquer fase. A gente tem pacientes numa fase flácida, numa fase crônica, e é isso a gente precisa tratar, certo? Fez sentido para você, Bianca? Te ajudei? Alguma dúvida a mais? Manda aqui, pode falar. Então, esse conceito de fazer isso aqui, ó, força, 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 isso caiu por terra, isso não existe nem dentro do método. Dentro do conceito, isso não existe. Porque a gente não vai... Primeiro que os músculos faciais não têm fuso neuromuscular, então não justifica fazer um reflexo de estiramento. Segundo, eu não faço resistência na face. Eu não gero essa resistência
para que eu gere compensação. Lembra sempre, independente de método e técnica, volte para a cinesioterapia. Volte para o básico. Combinado? Doutora, tem algum momento em que é recomendado força para fortalecer os músculos? Adriele, a gente não vai fazer força. E aí, vamos voltar aqui. Os músculos faciais, eles foram feitos para a nossa mímica. Os músculos faciais, eles foram feitos para o nosso dia a dia de movimento natural. Eu não estou aqui falando com vocês com força, 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 força. O rosto não foi feito assim. Então, não pense em força. Quando a gente trabalha movimento, é dentro do necessário para o paciente. Sim, a gente pode trabalhar força, sem forçar demais. Eu quero trabalhar dentro, eu vou fazer liberação, sim. Lembra sempre de 3 pilares fundamentais de tratamento. É a percepção, que isso envolve a minha avaliação como profissional e envolve a percepção, a autopercepção do paciente. Terceira, mobilidade. Sem mobilidade não há movimento, lembra disso. E terceiro, movimento. O movimento eu vou pensar, sim, mas eu preciso pensar nesse movimento de forma direcionada, individualizada. O que aquele paciente consegue. Se pensa comigo assim, quando a gente é bebê, a gente precisa ter toda uma evolução de movimento para chegar na marcha e na corrida. Então eu não posso pegar um bebê que está engatinhando e falar para ele, levanta e anda e corre. Não, ele tem uma gradativa evolução até chegar na marcha. Demora, tem tempo. Da mesma forma, eu não posso pegar um paciente que nem consegue sentar e falar, levanta e anda. Ele não controla em tronco. Existe um processo para esse paciente evoluir. Da mesma forma na face. Existe um passo a passo. Eu preciso, o paciente não consegue, está muito flácido, não tem nem esboço de movimento. Eu vou falar para ele, faz força, força, força. Não funciona. Você é fisioterapeuta, lembra, cinesioterapia é preciosidade. Volta para o básico. Na dúvida, volta para o básico. Então, vem para as minhas lives que a gente tira todas as dúvidas. Certo? Então, assim, nada de fazer reflexo de estiramento, que isso não vai adiantar. Isso aqui, ó, nada disso. De ficar puxando, força, força, força. Isso não é fisioterapia em paralisia facial, gente. Vamos desconstruir isso. Esse excesso de estímulo, esse excesso de força, já era, certo? Certo, gente? Vou finalizar nossa live hoje. Volto semana que vem, volto segunda-feira. Inclusive, não sei se volto segunda-feira, eu aviso vocês, mas eu acho que volto. Porque aqui no Rio, segunda-feira vai ser feriado. Não sei como vai ficar a minha vida na segunda-feira, tá? Eu volto e aviso vocês. Mas na quinta-feira eu tô com vocês no outro perfil, que é paralisia facial pacientes. Quinta-feira, 1h da tarde. Tá, gente? Ó, beijo, boa semana, bom início de julho. Gente, a gente já passou do meio do ano, isso é muito doido. Daqui a pouco o Papai Noel tá batendo na porta. Certo? Beijo, até quinta, tá bom? Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.